Existe uma pergunta que você talvez nunca tenha se feito de forma consciente, mas que nós passamos a maior parte da nossa vida tentando respondê-la. Será que eu sou o suficiente? E pode ser que seja por isso que nós trabalhamos além do limite, tentamos agradar todo mundo, que temos dificuldade em dizer não, que sentimos culpa quando decepcionamos alguém, ou que nos sentimos destruídas quando somos rejeitadas. Mas no fundo, nós não estamos tentando só ser amadas, estamos tentando provar que merecemos ser amadas. E viver assim é extremamente cansativo, porque sempre existirá alguém esperando mais, alguém criticando, alguém dizendo que ainda não é o suficiente. E eu acho que hoje muitas mulheres continuam carregando um peso que Deus nunca colocou sobre elas: o peso de provar o próprio valor. Jesus nunca esperou que estivéssemos prontas para então nos amar. Pelo contrário, ele nos amou quando ainda estávamos perdidas. Em Romanos 5:8 diz: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores." Esse versículo destrói a ideia de que nós precisamos merecer o amor de Deus. Jesus não morreu por uma versão perfeita de nós. Ele morreu por quem nós éramos. Então, por que insistimos em acreditar que precisamos provar alguma coisa? Porque o convite de Jesus sempre foi: "Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Não quando estiverem fortes, não quando estiverem curadas, não quando resolverem todos os seus problemas. Venham como estão. Mas existe um detalhe muito importante. Jesus, ele nos recebe como estamos, mas ele nos ama demais para nos deixar permanecer como estamos. Ele acolhe, depois transforma. Esse é o evangelho. E é muito importante que você não confunda valor com aprovação. Não pense que se as pessoas reconhecerem a sua capacidade, aí sim você terá o seu valor. Porque viver da aprovação das pessoas significa entregar a elas o direito de decidir quem você é. E isso é uma prisão. Deus nunca entregou essa autoridade a ninguém. A única voz que tem o direito de definir o nosso valor é a voz daquele que nos criou. Em Efésios 2:10 diz: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras." Então perceba que primeiro Deus diz quem você é e depois ele fala sobre aquilo que você fará. Porque a nossa identidade sempre vem antes da nossa performance. Isso nos traz ao tópico do amor próprio, e eu sinto que hoje existe muita confusão sobre esse tema. Algumas pessoas acham que o amor próprio é você se colocar acima de tudo e todos. Outros acreditam que para uma pessoa cristã se amar é um ato de egoísmo. Mas Jesus mesmo diz: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Porque existe e deve haver um cuidado saudável consigo. Isso não é egoísmo. Isso é reconhecer o valor daquilo que Deus criou. Ter amor próprio não significa se idolatrar. Significa olhar para si mesma com os olhos que Deus te olha. Porque se Deus diz que você é preciosa, por que você vai dizer ou pensar o contrário? Se Deus entregou seu filho por você, por que você acredita que não tem valor? A cruz não revela apenas o amor de Deus, ela revela o quanto você vale para ele. Toda vez que alguém tentar te diminuir, não perca o seu tempo com quem insiste em não enxergar o valor que você tem. E talvez essa seja uma das maiores mudanças na maturidade espiritual, porque você vai entender que o seu valor nunca dependeu do reconhecimento dessas pessoas. Não se esqueça que Jesus foi rejeitado, foi humilhado, foi desprezado, e ainda assim ele nunca precisou provar quem era. Em Lucas 4, depois de Jesus ser rejeitado em Nazaré, ele simplesmente continua caminhando. Ele não tenta convencer, ele não implora por aceitação, ele não muda sua identidade e o que ele foi chamado para fazer por conta da aprovação dos outros. Ele permanece fiel ao chamado. Então nem toda pessoa reconhecerá quem você é, mas não se preocupe com isso, porque Deus já reconheceu. Porque quando você entende quem é Cristo na sua vida, você para de aceitar todo e qualquer tipo de migalha de validação. Você aprende a estabelecer limites, você aprende a dizer não, você aprende a sair de relacionamentos abusivos, sejam eles familiares, relacionamentos amorosos ou até mesmo amizades. Você aprende a não permanecer onde a sua dignidade é constantemente atacada. Não porque você se tornou orgulhosa, mas porque você finalmente conseguiu compreender o preço que foi pago por você. Em 1 Pedro 2,9 diz: "Vocês são geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Percebe que Deus nunca descreveu os seus filhos como pessoas sem valor? Então, por que nós viveríamos como se fôssemos? Talvez você tenha passado anos da sua vida tentando provar para alguém que você era inteligente o suficiente, bonita o suficiente, capaz o suficiente, boa o suficiente em algo. Mas a cruz já respondeu a pergunta que você se faz todos os dias. Você tem valor, não porque conquistou, não porque mereceu, não porque alguém reconheceu, mas porque Cristo decidiu entregar a própria vida por você. E não existe prova de amor maior do que essa. Talvez hoje seja o dia de parar de correr atrás da aprovação das pessoas e começar a finalmente a descansar na aprovação de Deus. Porque quando entendemos quem somos nele, deixamos de viver tentando convencer o mundo do nosso valor. Pense nisso. Te espero na próxima semana.